Texto número 3, inglês CESP-UNB, olha a foto do professor Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui com o texto número 3. E agora o nosso texto, eu já dei um spoiler na aula 2, é um texto sobre inteligência, só que essa palavra inteligência não está aqui sendo utilizada somente no sentido de ser inteligente e tal, né? Até porque eu sou loiro, não é muito inteligente assim, mas... e homem ainda, né? Homem pensa só em uma coisa de cada vez, não é que nem mulher que sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas veja o que acontece. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Essa inteligência quer dizer os órgãos de inteligência. Se você estiver fazendo uma prova para a BIM, por exemplo, inteligência, né? As escutas, o serviço de inteligência de um país, tá claro? Vamos ver o que ele fala aqui, vamos logo atacar o texto aqui, vamos lá então. Intelligence, vamos ver o que ele quer dizer aqui, vamos lá. A former head of German counter... Aliás, eu não sei porque é caneta vermelha, eu gosto de caneta azul para combinar com os meus olhos. A former head of German counterintelligence recently confided, "The best piece of intelligence is the one that only I possess." That spy master's an emphasis on exclusivity and withholding information, even from his friends, is, alas, the watchword among intelligence chiefs worldwide, and it threatens to undermine efforts to globalize the hunt for terrorists and their bad works. Então veja o que acontece. Eu não sei, eu sempre recomendo que você leia o texto antes, mas repara que está tendo aqui uma abordagem. Esse daqui é um texto que foi utilizado numa prova da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né, o Araponga. Ele está aqui falando uma coisa negativa sobre o processo de guardar informação para você mesmo sozinho, tá? Vamos ver o que ele diz aqui. Former quer dizer ex, olha só, um ex-chefe, cabeça. Mas não é cabeça? Sim, mas é o chefe. Não, o chefe é o cabeça. Às vezes pode ser até cabeça de bagre, mas deixa de ser um chefe, né? Então, olha só o que acontece. Então, um ex-chefe do serviço de contra-inteligência alemão, olha só, né? Um ex-chefe do serviço de inteligência da contra-inteligência alemã, perfeito? Então, olha só. Então, o ex-chefe do serviço de contra-inteligência alemã recentemente confidenciou o melhor pedaço de inteligência. Veja, quando eu digo pedaço de inteligência, não quer dizer que é um pedaço de inteligência. Veja, deixa eu colocar aqui uma coisa aqui, que é o seguinte, eu estou trocando aqui os mouse, olha só. Existem palavras que são incontáveis em inglês, você vai achar isso facilmente em qualquer material de inglês. Quando uma coisa é incontável em inglês, é uma coisa que você não consegue colocar no plural. Então, uma palavra, por exemplo, que não se consegue falar no plural em inglês é a palavra information. Information, você nunca vai falar informations, não existe isso, tá? Eles não têm informações. Informação, para eles a palavra informação é uma coisa que não se conta. É um volume de coisa, não é particionado. Intelligence é a mesma coisa. Então, quando ele diz aqui, olha só, a piece of intelligence, ele está querendo particionar isso daí. E aí sim, você tem o quê? Você tem a ideia de uma informação da inteligência. Então, a melhor informação de inteligência, né, é aquela, esse one que está aqui, é para você evitar a repetição da palavra intelligence, tá? Para você evitar a repetição da palavra inteligência, né? Na verdade é para você evitar a repetição da palavra do substantivo, tá? Então o que acontece? Para evitar a palavra que está no substantivo, ele simplesmente faz o quê? Ele coloca one. Então a melhor inteligência, a melhor informação é a informação, né, que somente eu possuo. Então, um ex-chefe da contra-inteligência alemã recentemente confidenciou: a melhor informação é aquela informação que somente eu tenho. Tal ênfase deste espião sobre exclusividade
e retenção de informação, até mesmo de seus amigos, esse alas quer dizer a mesma coisa que unfortunately. E aí você pode me perguntar assim, professor Roberto, eu nunca tinha visto essa palavra. E eu confesso que eu vi essa palavra acho que 1 ou 2 vezes, duas ou três vezes, se fosse 2 eu lembraria mais precisamente. 2 ou 3 vezes na minha vida inteira. E a gente está nesta vida de aula de inglês desde 1983. Então o que acontece? O fato de eu ter visto essa palavra 2, 3 vezes na vida mostra que o CESP gosta de inventar moda. Eu nem sei se isso estava no texto original. É até capaz que estava escrito unfortunately, infelizmente, né? Unfortunately or alas, quer dizer infelizmente. Ele trocou, né? Às vezes tem uma palavra mais fácil, ele coloca uma palavra mais difícil só para sacanear. O cara não vale nada, não vale, né? O pessoal da banca que faz a prova do CESP, né? Aqueles professores não valem o que o gato enterra. Tá claro isso? Então veja o que acontece. Então, tal ênfase do espião no que tange exclusividade e retenção de informação, até mesmo de seus melhores amigos, é, infelizmente, a palavra de ordem entre chefes da inteligência mundial, tá? Em âmbito mundial. Então, né, guardar informações para si tem sido um mote, né, tem sido a palavra de ordem dos chefes, né, entre os chefes da inteligência, né, da CIA, FBI, ABIN, do mundo. E it threatens, e ela ameaça minar, prejudicar, que poderia ser o verbo to harm também, de uma certa forma, né, em vez de undermine, pode ser to harm, prejudicar os esforços para globalizar a caça a terroristas e seus trabalhos ruins, ou seja, e suas badernas. Então, o ex-chefe da contra-inteligência alemã recentemente confidenciou que a melhor informação é aquela que só eu tenho. E a ênfase, né, esse ressalto, né, esse registro mais enfático desse espião sobre a exclusividade e a retenção de informação, né, até mesmo de seus amigos, é infelizmente o mote, a palavra de ordem entre os chefes de inteligência, né, de espionagem mundiais. E ela faz o quê? Ela simplesmente ameaça prejudicar os esforços para globalizar a caça aos terroristas e os seus trabalhos ruins, ou seja, e os seus trabalhos do mal. Então, repara que eles estão colocando aqui eles estão criticando esse tipo de comportamento. Vamos lá agora cadê aqui o negócio aqui? Beleza, achei. Timely and credible intelligence, often the merest scrap can be as decisive in foreign terrorist plotting as many police action, cruise missiles or bomb. That's why the American Congress and the White House are focused on improving information sharing between the CIA and FBI. But the debate has so far overlooked another chronic intelligence failure, the inadequacy of the CIA's liaison with other intelligence services. Então, olha só que legal. Essa palavra, bom, daqui a pouco eu falo. Temporais, quer dizer, oportunos e críveis informação, quer dizer, uma informação oportuna e temporal, quer dizer, pontual naquela hora, frequentemente a mais caquinha, scrap é caquinha, scrap quer dizer uma coisa pequena, Então, informação crível, credible, e pontual, quer dizer, atual, que esteja na hora acontecendo, a mais caquinha das informações pode ser tão decisiva em evitar, olha só, achei muito estranho, ele está colocando aqui, ó, número 1, ele colocou aqui que pode, quer dizer, to prevent from being successful, prevent someone or something, preventing from being successful, evitar que alguma coisa, alguém tenha sucesso, ou seja, informação crível e pontual. Frequentemente, a mais pequena informação, a menorzinha da informação, pode ser tão decisiva em evitar, tá, a localização de terroristas, quer dizer,
né, pode ser tão decisiva, né, para evitar a localização quanto qualquer ação policial, que é um míssil ou bomba. Quer dizer, se você tiver uma pequena informação, ela pode talvez até ser fundamental para você localizar o que você está procurando. Então, pode até ser um míssil, né, pode ser tão boa para localizar quanto um míssil ou uma bomba. Mas uma pequena informação talvez seja fundamental para você descobrir onde estão os caboclos lá, os terroristas. Isto é o porquê, isto é a razão que o Congresso americano e a Casa Branca estão focados em melhorar, preposição, tem que botar o verbo no gerúndio, lembrando que no seu PDF, no seu material, isso está explicado lá, tá claro? Então, o Congresso americano e a Casa Branca estão focados em melhorar a informação, o compartilhamento de informação entre a CIA e o FBI. Então eles estão preocupados com isso. E é muito curioso, porque quando a gente vê filme, a gente vê, às vezes tem lá os policiais, os investigadores do FBI, com rusgas, com brigas com o pessoal do quê? Com o pessoal da CIA. Então ele está dizendo aqui que o Congresso e a Casa Branca estão focados em melhorar a informação, o compartilhamento de informação entre a CIA e o FBI. Mas o debate tem so far. So far é a mesma coisa que until now, até o momento. Uma outra palavra que pouca gente conhece, marca aí, essa palavra pouca gente conhece é hitherto. É feia essa palavra, H-I-T-H-E-R-T-O. Hitherto quer dizer até o momento, até agora. Então, o debate tem até agora. Esse overlooked é não ser atento a. É passar despercebido. Então, seria como, olha só. Então, mas o debate agora tem não se atentado, tá? Então o debate até o momento não tem até agora não se atentado a outra falha crônica da inteligência, das informações, que é a inadequação das conexões, olha, liaison, né, a conexão da CIA com outros serviços de inteligência. Então, olha só. Mas o debate agora não tem notado, não tem sido atento a outra crônica falha da inteligência, que é o quê? A inadequação das conexões da CIA com outras inteligências. Essa palavra liaison tem, inclusive, uma curiosidade, essa palavra liaison tem no filme, se eu não me engano, no primeiro Homem de Ferro, né? Aquele amigo dele, o negão lá, né, aquele cara super simpático lá, que, aliás, o Homem de Ferro só ferra ele, Homem de Ferro só ferra o negão, faz sentido, né? Negão no bom sentido. Ele, que é o comandante lá geral da Força Aérea lá, ele fala uma hora liaison, eu não lembro qual que é o lance lá, tá bom? Vamos lá. One reason for urgent reform, uma razão para uma reforma urgente é que embora, os Estados Unidos, de longe muito, ultrapassem outros países em sua captação de inteligência técnica. Quer dizer, uma razão para uma reforma urgente é que, embora os Estados Unidos, de longe ultrapassem outros países no que tange a captação, a coleta de informações técnicas, muitas outras nações frequentemente têm melhor inteligência humana, ou seja, human intelligence, ou seja, tem inteligência humana, isso aqui é a junção de human intelligence, ou seja, espiões reais e vivos. O que ele está dizendo aqui? Que apesar dos Estados Unidos serem uma nação que tenha muita coisa técnica, tem muito país, eu não sei se ele quis dizer, né, se isso tem alguma coisa a ver com a Rússia, né? Deixa eu ver qual que é o lugar que ele tirou, não conheço. Mas que tem muitos países que, apesar dos Estados Unidos estarem na frente, outros países têm inteligência humana, ou seja, espiões vivos, pessoas vivas fazendo o trabalho. Tá claro? Beleza. Vamos agora então fazer as perguntas. São algumas perguntinhas, são 2, 4, 6, 7 perguntinhas. Vamos lá. Baseado no texto, julgue os seguintes itens. A melhor informação
não supõe-se estar disponível a todo mundo. Então, a melhor informação não se supõe que esteja disponível para todo mundo. Isso está certo, né? Porque o alemão lá fala, né? O chefe fala que a melhor informação é aquela que só ele tem. Então, beleza. A palavra one é um numeral. Errado, e eu falei na hora da tradução, volta o vídeo aí, volta a nossa aula, que na verdade esse one é para substituir a palavra intelligence, e que o one é usado muitas vezes para quê? Para substituir um substantivo para não ficar repetitiva a frase. 113, pergunta 113. Chiefs agreed to the principle that intelligence can only be passed on to some special friends all over the world. Os chefes concordam com o princípio de que a inteligência pode somente ser passada à frente para alguns amigos especiais em todo o mundo. Ele, na verdade, ele fala alguma coisa aqui. Não, ele fala aqui que os próprios chefes... Olha só. Tá, olha só. O espião-chefe aqui, a ênfase desse espião sobre a exclusividade e a retenção de informação, até mesmo de seus amigos, é, infelizmente, a palavra de ordem entre os chefes das inteligências ao redor do mundo. Então, dizer que os chefes concordam que ela deve ser passada, isso está errado. Eles também concordam com o que o alemão falou. 114ª. The word threatens can be correctly replaced by menace. Então, a palavra threatens pode ser substituído pela palavra menace. Certo. Existe o verbo to threaten. Opa. E existe o verbo to menace, que por sinal, esse sinal aqui mostra que eles são iguais. Então, isso está correto. Então, repara que, por exemplo, a pergunta a 12ª aqui, ó, a 12ª, ele já te mostra em que lugar do texto está. Seria só você ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. E a 14ª, 14ª, pergunta para você se tal verbo pode ser substituído por outro. Ou seja, se você sabe, você já responde, não precisará ler o texto. Então, voltando a lembrar, sempre leia primeiro as perguntas, sempre leia primeiro as... Não são perguntas, né? São afirmações, para ver se ele te sinaliza em que local do texto está e você já pode economizar um tempo valioso. Tá claro? Vamos lá. 15ª. Believable and opportune intelligence can decisively replace the action of the police, even cruise missiles and bombs. Então, olha só. Críveis e oportunas informações podem ser decisivas, podem decisivamente substituir a ação da polícia, até mesmo mísseis e bombas. Certo, ele fala isso lá. Acho até que minha tradução não ficou muito boa na ocasião lá, volta a fita lá, mas na verdade é isso que ele fala lá. 16ª. The CIA and FBI are yet to establish a process of information interchange. Então, olha só. A CIA e o FBI estão ainda para estabelecer um processo de intercâmbio de informação. Vamos voltar aqui. Ele, na verdade, ele queria que você soubesse o que é essa palavra aqui, ó, liaison. Tá? Que ele fala, então, aqui que, né, a inadequação das conexões, das relações com os outros inteligentes. Então ele fala da inadequação, ele não fala da inexistência. Então falar que eles ainda estão para estabelecer está errado, eles já têm isso, só que está uma porcaria. 17ª. The USA surpasses other countries in terms of technical intelligence collection. Os Estados Unidos ultrapassa outros países em termos de captação de captação de inteligência de informações, certo? Ele usa isso daqui, ele fala aqui, ó. Ele usa o verbo, ele usa outro verbo, ele usa esse verbo aqui. Então repara que ele quer saber se você sabe que outstrip, e pouca gente sabia, é a mesma coisa que é surpasses. Ok? Muito bem. Então perceba que o conhecimento de vocabulário é fundamental. Então, toda vez que você estiver lendo as nossas videoaulas, toda vez que você estiver vendo um texto meu, né, com a gente ou com outro professor, já faça o seu dicionário, pessoal, para você poder ter isso já guardado e carregue isso debaixo da axila, que em muitos lugares se conhece como sovaco. Ai, professor, como é que fala sovaco em inglês? Sovaco se fala armpit, A-R-M-P-I-T, sovaco.
e vá vendo sempre os textos, sempre revise os textos anteriores, tá claro? Para terminar, eu queria chamar a atenção para uma parte de gramática, que está aqui, olha só, dicas e orientações, olha só, dicas e orientações, repara que eu botei algumas palavras aqui, mas eu já vou adiantar e colocar aqui, olha o que acontece aqui, olha só. Short quer dizer curto, então o que os caras fazem? Eles colocaram o EN aqui, tá vendo? O EN antes ou depois, tá vendo isso aqui, ó? Olha só que bacana. Então você tem aqui o quê? Olha o que você tem aqui, olha só. Você tem verbo short e depois tem o adjetivo short, que é curto, to shorten, marca aí, quer dizer encurtar. Então ele colocou o EN depois e você vai reparar que ele bota também em outros lugares antes. Olha só, broad quer dizer amplo. Broaden quer dizer ampliar. Danger quer dizer perigo. To endanger, repara que ele colocou antes, quer dizer pôr em perigo. Agora não sei se tem acento, se pôr. Né? Então, como eu não sei se tem acento, pôr, vamos colocar aqui então, colocar em perigo. Tá? Já aproveitando, existe um outro verbo que tem a mesma ideia, que é o jeopardize, marca aí, jeopardize, quer dizer colocar em perigo. Courage, coragem, to encourage, encorajar. Vision, visão, to envision, vislumbrar, imaginar. Live, viver, morar, mas pode ser vivo também, to enliven, coloca aí. Revitalizar, oh meu Jesus, revitalizar, revigorar. Tem a mesma ideia de invigorate, marca invigorate, revitalizar, trazer a vida. Worse é pior, to worsen é piorar. Então repara uma coisa, deixa eu continuar aqui, depois eu falo. Weak é fraco, weaken é enfraquecer. Strength é força, to strengthen é fortalecer. E aqui o threat, que deu origem para eu fazer essa lista, threat é ameaça, threaten é ameaçar. E olha um outro verbo que não tem aí, mas eu vou colocar aqui dois verbos, to enrich, lembra que rich é rico, to enrich é enriquecer. E to lessen, less é menos, lessen é diminuir, reduzir. Então repara uma coisa, nós fazemos isso em português também, rico, enriquecer, pobre, empobrecer, coragem, encorajar. Então esse EN, esse prefixo, que no inglês pode ser prefixo ou sufixo, ele deve ter sido roubado, né? Deve ter sido falado do grego ou do latim, né? E as duas línguas usam. Então, se vocês virem uma palavra que termina com EN ou começa com EN, tire esse EN e dá uma olhadinha no miolo para saber qual que é a palavra que deu origem. E aí você pode, né, derivado daquela palavra, fazer o verbo, tá claro? Se você não conhecer essa palavra no meio, ferrou, você não vai saber o que é. Mas existem N verbos que são originários, né, dessas palavras com EN antes ou depois. Tá claro isso? Vamos fechar por aqui. O nosso próximo, deixa eu ver que o nosso próximo texto qual que vai ser. Vamos ver que o nosso próximo texto, vamos ver aqui, voltando aqui, volta aqui. Você não está me vendo? Não estou me vendo, tá, joia. Peraí, agora eu fiz besteira. Ah, tá aqui, últimos vídeos. Onde é que está esse negócio, Jesus? Eu perdi. Ah, não, volta aqui, burro. Ah, não, achei aqui. Não, depois não, tá aqui, Roberto Vitor Inglês, tá claro, achei. Então, aqui, o nosso texto 4 vai ser qual aqui agora? Vamos ver aqui. Texto 4 vai ser sobre o quê? Olha só que texto legal, vamos ver aqui. Joia, olha só como é que vai ser. Olha o nosso texto. Crime Organizations Drug Cartel. Crime Organizations Drug Cartel é o nosso texto número 4. Tá? Só lembrando, olha só para fazer um spoilerzinho aqui, eu nunca faço isso, mas eu vou fazer, olha só, né? Se você quiser já saber qual que é, olha só, esse daqui, opa, não podia mostrar isso, que já é o nosso, como é que fala esse negócio aqui? O nosso gabarito, tá claro? Forte abraço, tamo junto, te vejo no próximo texto, valeu, um abraço.